Boa noite. Não foi ensaiado. Boa noite. Aqui é o Paulo César falando. E César Augusto. Esse é o cameraman. Estamos aqui diretamente da minha casa. Eu não vou dizer onde é. Estamos aqui transmitindo essa programação ao vivo, né? E juntamente com a programação ao vivo, aqui pelo Face, estamos transmitindo aqui nessa tela para o Face ao vivo de César Augusto. O meu. E nessa outra tela aqui estamos transmitindo ao vivo do meu Face, né? E nessa terceira tela aqui estamos fazendo a gravação do conteúdo. O carregador está por aí. Estamos fazendo a gravação do conteúdo. Estamos gravando para poder postar o material No YouTube. No YouTube, no nosso canal, né? Qual é o nome do canal? ICH, né? Instituto de Conscienciologia Humana. E aí esse é o início das nossas atividades, né? A gente vai começar com essa questão. Estamos aqui para atualizar a programação do ICH, né? Falar mais um pouquinho do que é o ICH, né? Produzir material para armazenar no canal, né? E hoje a gente está com a seguinte temática. A gente vai tentar abordar duas coisas interessantes. Uma é egoísmo, vamos tentar falar sobre egoísmo. E outra, a gente vai tentar esclarecer alguns mitos sobre eleição eleitoral, né? A gente teve um debate, hoje ou foi ontem, não lembro. A gente teve um debatezinho sobre essa questão. E a gente viu que tem muitos mitos, as pessoas acreditam em umas coisas que não são verdade, e a gente vai querer conversar um pouco sobre isso. No caso, seria mais o destino do seu voto, né? Não em si com eleição dita. Correto. Mas qual é o destino do seu voto, qual a influência dele, qual é o peso dele numa eleição. Primeiramente, ao vivo, eu gostaria de agradecer ao Pastor Frank, né, que cedeu o espaço dele para a gente fazer a nossa primeira palestra sábado passado, dia 22. Muito obrigado, Frank. 21. Sábado 21. Muito obrigado, Pastor Frank. Ok. Aí vamos ver o seguinte. O que a gente propõe é que essa rotina ela se repita, né? Que isso vira uma rotina. Pelo menos uma vez por mês o ICH está levando palestras, né? E beleza, está variando conexão com a internet, mas aí pode variar. E aí quem quiser pegar o material na íntegra, vá por aqui, né? Lá no canal, vai estar tudo lá. Aqui a transmissão ao vivo é mais para a gente poder, de repente, responder perguntas, né? Avaliar questões, esclarecer qualquer coisa, mas o que importa mesmo é o que está sendo gravado para a gente colocar no canal. E eu falava o quê? Sim, sobre a rotina. Aí o que a gente pretende é fazer o seguinte: como é que vai funcionar a rotina do ICH? Em torno de uma vez por mês, na média de uma vez por mês, a gente quer estar levando palestras para os diferentes locais, né? Para diferentes locais. E após as palestras, essas palestras serão filmadas, serão postas no canal também. E depois das palestras, a gente quer também gravar uma live, fazer uma live, para poder discutir sobre o que foi tratado na palestra, aquela questão toda, né? Tem um trechinho lá no canal, um trechinho da nossa última e primeira palestra, foi lá na igreja de Porto Franco, que eu gostei. E aí ela não está toda lá, né? Então quem quiser pegar um pedacinho lá, tem um pedacinho lá, um negócio de meia hora, a gente vai colocar lá, ok? Para entender um pouco melhor como é que funciona. E a gente quer gravar uma live depois da palestra, né? Alguns dias depois, sem data marcada, sem nada amarrado, porque todo mundo aqui trabalha, ninguém aqui é vagabundo, e vai ficar desse jeito.
e um pouco antes também da palestra. Se der tempo, a gente também quer gravar uma, ok? E aí, quais são as questões de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o egoísmo na sociedade e tirar algumas dúvidas sobre o destino de voz. Vamos começar falando sobre egoísmo. Ok, vamos começar. Primeiro vamos ver o seguinte. Tem um ponto na nossa palestra que a gente endossa o seguinte. A gente tenta colocar por que a nossa vida é como é, por que a nossa sociedade está como está, né? Como o egoísmo poderia se encaixar nessa questão? O que é que você acha, Lucas? Na verdade, Paulo, eu estava pensando em outra coisa que eu não acompanho o raciocínio. Vamos repetir. Como é que a questão do egoísmo interfere na nossa vida, né? na nossa sociedade? Como é que isso encaixaria para tentar tentar encaixar o egoísmo no padrão de sociedade que a gente tem hoje? Lhe vem alguma coisa na cabeça? Não, por enquanto não. Vai começando aí que eu vou pegar o assunto aqui do... Beleza, pense comigo. Vamos pensar um pouquinho. Por que uma pessoa rouba? Né? Por que nós fazemos o que fazemos? Se não for por puro egoísmo, né? Você vê que até o bem que a gente exerce é por uma motivação egoísta, né? O pai que quer levar o seu filho para a melhor escola, ele está pensando de uma forma egoísta lá no fundo, né? Lá no interior é uma atitude egoísta, porque ele não está preocupado se o vizinho dele leva o filho para uma boa escola, se as crianças que ele encontra no meio do caminho têm uma boa escola. Para falar a verdade, quem não se encaixar, que se manifesta, nós não fazemos questão nem pelas pessoas que frequentam a escola junto com o nosso filho, no geral, né? Se o seu filho estiver bem, então está tudo bem. E aí me diga, isso não é uma questão egocêntrica, né? Tem um pensamento que a gente estava compartilhando no outro dia, que diz o seguinte: imagine uma sociedade, que é para a gente medir o nível de esclarecimento que a nossa sociedade tem. Imagine uma sociedade que tudo que possa ser feito nessa sociedade de bom seja motivado por uma questão egoísta. Pense na sociedade dessa forma, é a nossa, né? Tudo que a gente faz é por uma motivação de egoísmo. Todos os momentos nós estamos competindo com pessoas, nós estamos tentando sobrepor as nossas necessidades e as necessidades de outras pessoas. Egoísmo, puro egoísmo. Por que a gente não faz por egoísmo? Qual é a outra motivação para o que a gente possa fazer? Tudo gira em torno do egoísmo. Tem uma coisa assim meia natural, a questão do egoísmo, né? Mas é um comportamento que a gente tem que aprender a lutar contra. Porque, por exemplo, alguém pode dizer, não, é instinto de sobrevivência. Nós fazemos o que fazemos por instinto de sobrevivência. É verdade, não deixa de ser. O egoísmo não deixa de ter lá uma raiz de instinto de sobrevivência. Isso aí tem a sua verdade, né? Mas quem nunca ouviu aquela história que dizia
que diz que dentro de todo mundo tem dois cães ferozes, né? Um branco e um negro, um que representa o bem e um que representa o mal. E a gente questiona qual é o que ganha. O que você alimenta mais. O que se alimenta mais, é verdade. Então, dentro de todos nós existe essa natureza humana, né? Voltado para a questão do animalismo. Todos nós somos animais, né? Ao mesmo tempo também tem uma questão divina, uma questão que supera essa questão do simples animal. E aí qual dessas naturezas sobrepõe a outra? Né? É justamente a mesma resposta a que nós alimentarmos mais. O egoísmo é uma questão animalista. O que é que existe de divino no egoísmo? Né? Ajuda bastante. Você acha que existe alguma coisa divina no pensamento? No pensamento egocêntrico? Uma coisa divina? Não me vem à cabeça nada. Concordo. Também não me vem à cabeça nada. Pelo contrário. É completamente o oposto do que Jesus ensina, né? Querer para o outro o que você quer para si, né? Fazer o outro o que você quer que seja feito por você. Esse daí é o extremo divino. O extremo animalesco é fazer o que eu quero fazer por mim, independentemente de quem tem que pagar por isso, né? E quanto isso custa. Outra questão voltada ao egoísmo. Você consegue pegar uma raiz de egoísmo em um canto onde não deveria existir? Por exemplo, volta e meia a gente vai estar pegando aqui na temática política, né? Na política, uma questão egocêntrica, você conseguiria aí citar alguma coisa? Na política, o que a gente poderia citar que não fosse egocêntrico? Acho que seria uma pergunta séria. Mais fácil de responder, né? Mais fácil de responder. Entra aí. Acompanha lá pra mim. Entra aí a questão justamente da inversão de valores, né? A questão da inversão de valores. Aí você pode fazer o seguinte. Você pode fazer o seguinte. Você achar alguma coisa interessante, aí você diz quem está falando, aí eu tenho que falar, aí acontece aí a questão da inversão de valores. Quando a gente fala em política, a política é um tremendo de um antro de inversão de valores. Por quê? Veja bem, era para ser uma eleição, né? Deveria ser composta por pessoas eleitas pela escolha, né? Pela livre escolha da maioria da população, ou seja, pela população. E essa pessoa eleita deveria representar da melhor forma possível as necessidades das pessoas que o elegeram, né? Que colocaram lá no poder. Mas aí acontece uma coisa completamente oposta. São eleitos aqueles que têm mais dinheiro, né? E eles não vão lá para representar o desejo, ou não vão lá para representar as necessidades de ninguém, a não ser a de si próprio. Com certeza. Né? Que é uma coisa mais egoísta do que essa. Né? Porque você tem
comportamentos aí que literalmente matam pessoas. Quando você desvia dinheiro de saúde, você está matando pessoas. Está matando pessoas. Você desvia dinheiro de segurança, você está matando pessoas. Quando tira dinheiro da educação, mata também. Está condenando pessoas à morte. Diria até que os que não morrem por falta de educação são prejudicados. Com certeza. Com certeza. Tira literalmente a oportunidade do conhecimento. Aí que coisa egoísta, né? Agora vamos pegar o outro lado da ponta. Está falando aqui dos eleitos. E os eleitores, quando a gente vota, será que a gente também não está votando por uma questão egoísta? Você vota no candidato que melhor lhe representa ou que melhor lhe contribui, né? Também não é uma questão egoísta, também não é uma questão de puro egocentrismo, né? Que o camarada, mesmo que ele tenha uma boa ideia, mesmo que ele tenha um bom projeto, mas se você não se sente beneficiado por aquilo diretamente, ou às vezes até imediatamente, você já cai fora. E já não vota. Não, isso aí que ele está falando é uma coisa que a gente quer para a cidade, é uma coisa que vai ser para filhos e netos, ou nem vai começar agora, ou nem vou ver o final. Olha só que pensamento egoísta, né? Pensamento egoísta. Ao invés de se investir mais trabalho para que você tenha uma garantia de futuro, você pensa no imediatismo, né? Na sua necessidade atual e imediata, né? Isso é egoísmo. Com certeza a gente já viu um filme onde o presidente disse: isso não é pro meu mandato, vai ficar pro próximo. Isso acontece na vida real. Acontece na vida real. Tanto da parte do candidato como da parte do eleitor. Essa parte da projeção de tempo, essa noção de tempo, isso vai demorar, isso é para não sei quanto. A gente teve um exemplo desse agora na última palestra, né? Na última ou na primeira? Na última primeira palestra. Vê só como é interessante. Nós que estamos fazendo o ICH, a gente entende o seguinte: uma proposta de trabalho como o ICH é uma coisa para anos. Para anos a fio, né? Agora há pouco a gente estava citando um exemplo aqui que eu acho que cai bem com isso. Você não pode tirar uma maçã quando você tem uma semente. Mas quando você tem uma semente, você precisa plantar a semente, você precisa regar, você precisa zelar por aquela muda quando germinar, você precisa esperar ela crescer, depois dela grande, dela já adulta, você precisa esperar a estação certa para poder colher uma maçã e comer quando você só tem uma semente. Então, não tem como se tirar um resultado imediato de uma coisa que precisa de tempo para amadurecer, para se tirar as coisas dali, né? Um projeto como o ICH, ele trabalha dentro desses moldes. Nós queremos trabalhar com o desenvolvimento, com o afloramento da consciência das pessoas. Isso demanda tempo, né? E nós sabemos disso. Demanda tempo. E esse tempo não é curto. A gente projeta coisas aí para ter resultados daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Né? Porque a gente está lidando com pessoas. Pode ser um processo mais rápido, de 10 anos, como também pode ser um processo mais lento, 50 anos. Uma coisa por etapa. Isso só o tempo irá dizer. E vai pulsar tipo assim, eu consigo até fazer quase que uma certa projeção. Que é natural, né? Observar uma projeção natural.
nós vamos conseguindo alcançar pessoas e conversar paulatinamente, né? Pessoa a pessoa, né? Cabeça a cabeça. Daqui a 10 anos, eu tenho certeza que a nossa realidade não vai ter mudado muito, não. Eu não tenho esperança. Se isso acontecer, eu vou me considerar honrado de quebrar a cara. Daqui a 10 anos, João Câmara que vai mudar, né? Não me vejo numa realidade como essa. Se tiver, maravilha. Isso só prova que as coisas vão resultar muito rápido, mas eu estou duvido. Mas, com certeza, daqui a 10 anos, nós já vamos ter conversado com algumas pessoas, né? E, com certeza, algumas pessoas já vão estar pensando diferente. Mas a nossa preocupação é justamente a longo prazo, porque nós queremos colher as coisas no seu devido tempo, né? Sem pressa e sem alvoroço. Com entusiasmo, com certeza, mas dentro de uma normalidade. Aí então o que aconteceu? Eu estou dizendo isso por quê? Porque terminou a palestra, não sei nem se você sabe, mas alguém chegou e disse justamente isso. Ah, rapaz, uma ideia como essa é boa, mas isso aí é uma ideia para daqui a 10 anos. Você ficou sabendo? Então foi para daqui a 10 anos. Na hora, minha resposta foi o seguinte: ele é muito otimista, porque eu tô dentro, né? A gente está trabalhando na coisa. E eu não acredito que a coisa vá florescer daqui a 10 anos. E o cara que está de fora, tentando levantar um pensamento otimista, ele já acha que daqui a 10 anos a coisa vai ter florescido, né? O cameraman está falando o quê? Não tem problema não. De vez em quando a conexão fica oscilando e vai cair, né? Mas como eu estou dizendo, o principal está vindo para cá, que vai ser postado no canal. É por isso que a gente olha mais para cá. E aí, alguma coisa para acrescentar? Em relação isso é um plano daqui a 10 anos, embora que a gente pense, né, 10, 50 anos, mas nós acreditamos que o início tem que ser dado. Quanto antes a gente começar com esses novos pensamentos, a gente começar a botar para frente um pensamento consciente nas pessoas, aí sim nós chegaremos esses 10 anos. Quanto mais a gente adiar, mais 10 anos para frente vai ser. Então a gente estimula que em 2018, em 2028 vamos ter algum resultado, embora que ele seja bem pequeno, mas nós entendemos que é preciso ter o pontapé inicial. Se não começasse agora, em 2028, nós não teríamos um pequeno resultado, nós teríamos um resultado nenhum. Exato. Porque seria pior do que resultado algum. É verdade. Filosófico, né? É demais. Chega de jogar na aula. Se alguém não ouviu, o cameraman está dizendo que ruim mesmo é diabo de nada. É verdade. Então assim, pessoal, pra gente pular essa questão do egoísmo e partir aqui para a segunda etapa, para a segunda parte, aí a questão é essa. Para a gente mudar a nossa sociedade, a gente tem que parar de olhar para o corpo. Vamos entender o seguinte: nós vivemos a vida que a gente vive hoje, porque a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles viveram de forma preocupados só com as necessidades imediatas deles, né? Outro tempo, outra época, outros costumes, outras profissões, até entendo, mas a questão é essa: nós vivemos como a gente vive hoje, porque as gerações anteriores viveram de forma egoísta. A gente vê, por exemplo, até hoje nós temos que
isso aqui é abandonado do petróleo. Para motor hidrogênio, tirar rádio, água, mas ainda continua solar, mas nós ainda queimamos resíduos fósseis. Por quê? Porque as pessoas que estão o petróleo, o que é mas não gosta, não importa. Isso a gente fez. E aí o que garante uma mudança de paradigma para as próximas gerações? Que a gente, e agora, abra a mão das nossas necessidades imediatas, projetos no futuro, gerações futuras, a necessidade de melhorar. Para a gente, hoje, aqui, a situação não tem nada que a gente possa fazer para mudar imediato, mas tem como cima, usando como alicerce o que a gente vive hoje, negligenciando as nossas necessidades imediatas, pensando no futuro da nossa vida, na geração, não, aí sim, alguma coisa interessante. Então, iniciativas como essa do SPH, né? A saída do seu mundo para poder entrar no mundo das outras pessoas. A gente quer isso. A gente quer fazer. Gastar, ficar para frente, ideias, socializar ideias, levar esclarecimento a todos, a nós, principalmente, tem que contar pelo caminho. Queremos lembrar a luz da cultura do nosso estado. Que é uma coisa mais depois eu junto os dois. Aí vamos agora para a segunda parte da live de hoje. Quer falar sobre alguns mitos, né? A necessidade desses mitos aconteceu pelo seguinte, pelo grupo da família, a gente tem um grupo da nossa família, surgiu o seguinte comentário, né? Alguém, um parente nosso, muito querido, estava comentando sobre o disparate que é a questão dos salários de deputados e de senadores, né? E aí o que a gente viu? Os valores realmente são absurdos, desnecessários. Demais. E no final ele colocava lá, o nosso amigo colocava uma sugestão de que a gente anulasse os votos. Isso, anulasse os votos para as próximas eleições. Se a gente fosse lá e anulasse os votos, o pessoal que estava concorrendo não poderia mais concorrer nas próximas eleições, né? E aquela coisa toda, tinha como anular. Aí a gente foi ver se isso era verdade, né? E encontrou o seguinte: não é verdade. Não tem como anular a eleição se você anular o seu voto. Inclusive, mês passado, teve uma eleição suplementar. Não lembro agora o estado. Não foi aqui então, né? Não, foi para deputado. E lá teve menos de 51% da população não votaram. E mesmo assim a pessoa que ganhou no estado assumiu, e isso gerou bastante notícias na mídia, né? Televisão e tudo, porque era algo que se acreditava, né? Vamos anular 51% dos votos e
com isso nós vamos estar falando para os candidatos: nós não queremos vocês. Esse era o pensamento que tinha. E muita gente ficou frustrado quando percebeu que isso era... Não deu certo. Pessoal, como é que você explica isso? Muita gente tem esse pensamento, né? De que se 51% das pessoas anularem seus votos, a eleição será boicotada. Só que não é assim que funciona. O que é que a lei reza? A lei reza o seguinte, que na verdade o candidato é eleito, né, pela maioria dos votos válidos. Né? O que é voto válido? É aquele que nem é nulo e nem é branco. Então quem tiver a maioria dos votos válidos, que nem sejam nulos nem sejam brancos, esse vai subir ao poder, né? E um exemplo absurdo, o que a gente tem é o seguinte: imagine que todos os cidadãos do Brasil não fossem votar agora nas próximas eleições. Fosse apenas o candidato, né? Um candidato. E esse candidato votasse nele, né? Então nós só teríamos válidos um voto em todo o Brasil. Exemplo absurdo. E esse um voto, ele contaria como 100% dos votos. Correto. Então o candidato seria eleito pela maioria dos votos válidos, que foram quantos? Nesse caso, um voto. Só um voto. Mas isso não faz a menor diferença, né? Ele seria eleito, pronto e acabou. Então tirem da cabeça essa ideia de que 51%, 70%, 90%, não importa a porcentagem, que qualquer quantidade de votos nulos possam anular a eleição. Isso não existe. Não existe. Essa ideia de que 51% dos votos anulariam uma eleição, reza a lenda, né? Os especialistas dizem que isso é uma má interpretação do artigo 224 do Código Eleitoral, que lá diz que, quando retrata a questão de anulação de eleição, 51% dos votos nulos, né, eliminam aquela eleição e se tem uma nova eleição por 20 ou 40 dias. Mas lá fala de votos nulos, e esses nulos nulos pela justiça. A justiça eleitoral anulou aqueles votos. Aí sim teria como cancelar a eleição. Mas no ato de que eu escolho abster do voto, anular meu voto, para a justiça isso não conta. A justiça conta que eu não votei, pronto. Se você digitar lá um número errado, né, um número que não existe, a justiça vai entender o seguinte, que você errou na hora de digitar. Né? Então o seu voto não é computado. Né? Não existe. É isso. Né? Exato. A lei fala, na verdade, de votos anulados pela justiça, né? Como o Felipe falou, e não votos nulos, votos em que a gente erra o número de propósito. Né? São votos anulados. Se enxergar que tem algum problema e anular mais de 50% dos votos, né? Outro mito, né, qual? Voto branco vai para o candidato que ganha. E aí, é verdade? Os votos brancos vai para o candidato que ganha? Não vai para o candidato que ganha. Para onde é que vai os votos brancos? Para o mesmo pacote dos votos nulos. Não serve de nada para ninguém, né? São duas formas de você não votar em ninguém. É anulando o seu voto ou votando em branco. E não vai para ninguém. O candidato vai ser eleito pela maioria dos votos válidos. Votos brancos e votos válidos são coisas diferentes, mas não são votos válidos. Peraí, eu acho que eu confundi. Votos brancos e votos nulos não são tidos como válidos. É para reforçar. Não são tidos como válidos. O que vai eleger o camarada são votos válidos. Os votos brancos não servem para nada.
Então, qual é a diferença entre nulos e brancos? Quando se trata de contagem de votos, eles têm o mesmo peso. Simplesmente eles não contam. Os votos que foram contabilizados descartam os votos nulos, os brancos, eles não servem para nada, e os votos válidos são computados normalmente. Votar em branco também não vai estar fazendo com que você anule a eleição, né? Ele vai na mesma cota dos votos nulos por nós. E a outra diferença é que votando branco a gente vai estar facilitando com que os candidatos sejam eleitos. Pensamos assim, de 100 votos, né? O candidato para se eleger ele precisa de 51 votos, né? 50 votos computados, 51 votos computados. Sendo que, se a gente votar em branco, né, desses 100 votos, 20 forem em branco, então o candidato vai precisar de metade mais um, ou seja, 41. Ou seja, em vez dele precisar de 51 votos, ele precisou agora de 41. Nós, na nossa falta de conhecimento, facilitamos o trabalho para ele. Correto, porque nessa lógica aí, de 100 votos válidos, agora só existem 80 votos válidos, e são os votos que vão ser contados. Tá? Outra questão é o voto depois das eleições, né? Tem como alguém saber em quem o eleitor votou? Não. Se caso você esqueceu em quem você votou e você quem quer ver em quem você votou, também perdeu. Vai procurar o médico, tomar remédio para amnésia e esperar as próximas eleições, e para essa já era. Nem você e nem o candidato tem como saber. Porque as urnas trabalham com criptografia, né? Então um código, e esses códigos a urna ela não é colocada na internet, ou seja, nem para que uma pessoa um hacker possa tentar entrar, não consegue, porque ele não tem acesso àqueles votos. Os votos, a urna ela apenas confirma que você votou, para que você não possa fazer um segundo voto. Mas ela apaga a informação de em quem você votou. Né? Em quem você votou, essa informação ela é... Informação distinta. Mas apenas separa. Esse aqui votou e esse aqui teve tantos votos. Aí, esse último mito agora, é fácil a gente entender de onde foi que saiu, né? Principalmente em interior, é muito comum o candidato usar isso como uma forma de opressão, como uma forma de intimidação, né, para o eleitor. Ele pede o voto, você se amarra com ele, vende, né, o voto, aquele negócio todo, dá um compromisso com ele, e ele vai dizer, olha, se você não votar em mim, eu quando terminar eu vou lá e vou saber, viu? Vou saber quem foi que votou aquela coisa toda. Então é uma ideia plantada por essas pessoas que não existe, não tem como ninguém saber quem foi que você votou, né? Teve mas aí ele já vai ter que pegar outro mês, não é a urna que vai dizer, né? Tem como saber quantos votos tal candidato teve em tal urna. Isso é verdade. Né? Inclusive, uma pessoa, eu não vou identificar quem, prometeu... Eu pensei que ele ia contar pra mim. Ela prometeu um voto a um vereador. Aí o vereador, metido a esperto, perguntou, você vota onde? Aí ela disse, eu voto em tal canto. Ele, qual é a sessão? Tal sessão, né? Vou votar ali. Aí ele disse logo, lá eu não tenho nenhum voto. Naquele povoado eu não tenho nenhum voto. Então se eu tiver um voto, é o seu.
por coincidência, a pessoa no dia da eleição descobriu que tinha uma família de 3 pessoas que votavam no mesmo candidato. Então, ela já não votou nele. E ele não pode cobrar nada, porque na urna que ela disse que ia votar, ele teve 3 votos. É bem interessante, né? Porque a gente identifica outro comportamento estranho aí. As pessoas se autocorrompem, corrompem os outros e entram em ciclos de corrupção, né? Camarada se corrompe na hora de fazer o conchavo com um candidato, né? E aí mente pro candidato, que provavelmente vai estar já mentindo para ele, e vai em busca já de outra pessoa para enganar também. Eu me pergunto assim... Aí eu penso, volta ao primeiro ponto. Quem está sendo mais egoísta aí? Quem está pensando mais em si? E eu também não deixo de pensar no seguinte. Rapaz, a coja que está no poder hoje é um reflexo muito bem feito da sociedade, né? É um reflexo muito bem feito. Sabe por que você não confia nos políticos? Porque eles também sabem que eles não podem confiar em você. Então, são farpas trocadas, né? Não tem ninguém sendo injustiçado nessa questão. Não. Eu só penso tanto no próprio umbigo, não tem ninguém sendo injustiçado. Mas aí, para terminar, vamos ver o seguinte, né? Como é que vamos pensar bem longe agora. Se anular o voto, não vai resolver o problema, né? Se votar em branco vai deixar as eleições mais fáceis para quem tem menos votos, né? Enfim, para os dois também, os nulos também. Então, o que a gente tem que fazer, né? Qual é o nosso procedimento? Qual é o procedimento correto? Usar a cabeça. O intestino, né? O intestino. Rapaz, é escolher as pessoas melhores, né? Pelo amor de Deus, você, todos 3, pare de enganar o povo, pare de se enganar. Nós estamos nos enganando na hora que a gente vai lá e aceita qualquer esmola para poder votar. Você está se enganando, pensando que está ganhando alguma coisa, você não está ganhando. Você está colocando a arma na mão do ladrão que você quer que ele roube. Né? Então não faça mais isso, não faça mais isso. Estão vindo eleições por aí, né? Procure uma pessoa diferente. Eu sei que talvez a pessoa diferente, talvez não vá ganhar. Talvez não ganhe. Provavelmente não vai ganhar. Eleições para presidente só giram em torno de 2 pessoas de lá. Né? Quando a mídia já não garante o... são fichinhas marcadas, isso aí já sabe. Talvez a pessoa que lhe representa não vá ganhar. Mas escolha alguém que lhe represente. Em primeiro lugar, seja você uma pessoa melhor. Né? E aí procura uma pessoa melhor também que lhe represente, pelo amor de Deus. Você já viu alguém dizer assim, eu não dou meu voto perdido? Já é muito comum. Muito comum. Aí a questão é, perde o voto quem? Quem votou no candidato que não ganhou? Ou quem votou no candidato que passou 4 anos fazendo desgraça? Né? Se aproveitando da nossa boa vontade. Né? Reflita sobre esse tipo de coisa. Reflita. Porque, pelo menos por enquanto, Deus sabe o dia de amanhã, a gente ainda vive uma democracia. Né? Pelo menos por enquanto, Deus sabe o dia de amanhã, nós escolhemos os nossos representantes. Então sejamos nós pessoas melhores, né? Para que a gente possa ter o direito de escolher pessoas melhores. Pessoas que nos representem. Não vamos cair na ilusão, porque isso é infantilidade. Ter a ilusão de que as pessoas que se corrompem lhe comprando vão ser honestas quando chegarem no poder. É inviável. É cabível. Preste atenção, você observa aí os salários dessas pessoas. Os salários de um mandato inteiro não cobrem as despesas que ela tem durante a eleição. Né? Então tá na cara, meu irmão.
você sabe, eu sei que as pessoas vão estar lá para nos sacanear. Então, em nenhum momento eles vão pensando na gente. É o egoísmo. Eles não pensam em mim nem pensam em você. É o egoísmo que a gente está tratando isso. Seja você uma pessoa melhor, seja você um cidadão melhor, um pai melhor. E aí, procura uma pessoa melhor. Né? Mesmo que essa pessoa não ganhe, mas procura alguém que lhe represente de verdade. Na hora que você está votando no corrupto, você está dizendo que a corrupção lhe representa. Não desperdice o seu voto. Ok? Algo mais? A gente já vai vir com 50 minutos. É por hora ou por vídeo, né? Vamos ficar por aqui. Desde já agradeço a todos vocês que assistiram, que está assistindo, nos aguentou por esse tempo. E perguntas vocês podem deixar aqui no nosso canal, que aqui nós vamos terminar nosso ao vivo. E os ao vivo nós vamos ver se a gente responde em um outro vídeo, tá? A próxima palestra do ICH, a gente está trabalhando para que seja na Igreja de Deus, né? E qualquer coisa daqui para lá a gente avisa, a gente atualiza, ok? Fique de olho no canal, né? Não precisa se inscrever, não precisa dar like, não precisa botar porcaria de cima, né? Nem nada. E outra coisa, não vai ter comercial no meio dos vídeos não, viu? Explica. A intenção que a gente quer fazer é o seguinte: é usar o espaço que o YouTube oferece para poder divulgar as informações. Então, todas aquelas parafernálias que o YouTube coloca para beneficiar o dono do canal, a gente está abrindo mão. Ninguém precisa disso, né? Não convém, não tem nada a ver com isso. Então, adeus comercial, adeus qualquer besteirinha. Quando der vontade lá legal, você vai lá e olha. Então é isso, viu? Até mais, até mais, até mais. Fique com Deus e pense um pouco no que a gente falou, ok? Tchau. Fui! Doug Funny. Isso aqui é Eu Te Amo em tailandês.